nós temos dado oportunidade para que todos possam pregar a palavra, para que todos possam servir ao Senhor. Nós temos aqui o seminarista Henrique, que já pregou, sábado inclusive esteve pregando, o evangelista Laércio, o pastor Elísia, temos aqui também a Anice, né? Logo teremos mais pessoas que nós estamos dando oportunidade para que possa pregar a palavra. A Anice estava toda nervosa ali, eu falei assim, fica tranquila, né? O Senhor vai estar abençoando, vai estar te usando. Então eu queria que você estendesse as mãos para cá, orasse pela vida dela. E como eu estive orando ali, nós não somos perfeitos, nem ela, nem eu, nem ninguém que sobe aqui é perfeito, né? Nós temos as nossas limitações, mas Deus pode nos usar. A palavra pode ser nossa, o som da voz pode ser nossa, mas a palavra vem de Deus, amém? Então abençoa ela, estenda as suas mãos. Senhor, aqui está a sua serva, Senhor, que estudou, que preparou esta mensagem, que ela não fale nada de si mesma, Senhor, que ela não fale nada segundo o seu conceito, o seu achismo, mas que ela fale totalmente dirigida pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Usa ela, Senhor, com poder, para que cada pessoa saia daqui consciente o que o Senhor falou com ele e com ela, Senhor. Usa, Senhor, e cada pessoa que entrou aqui nesta noite saia daqui com um recado do Senhor para a sua vida. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, é motivo de alegria estar aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor. E eu estou sentindo a presença de Deus nesse momento. E esse é o motivo do grande temor de estar aqui, porque esse lugar é santo. Esse lugar é o lugar que o Senhor preparou. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante para todo cristão, todo aquele que aceita Jesus como único e verdadeiro Salvador. Eu ouvi muito hoje durante os louvores falar sobre a presença do Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar. Até mesmo estava conversando com o Vitor, que ontem nós fomos para um congresso lá em Maringá, congresso de jovens. E antes de ir para esse congresso eu tinha preparado meu sermão. E tinha conversado com ele sobre as coisas que estava no sermão. E justamente tudo que Deus tinha passado para mim foi o que foi pregado nesse congresso. Ele até falou para mim, é confirmação do Senhor. E eu me alegro porque quando nós falamos da presença de Deus, assim como toda a palavra, mas quando nós falamos da presença de Deus, é algo muito sério. É algo muito importante. E se nós fôssemos falar da presença mesmo de Deus, eu posso dizer para os irmãos que a presença do Senhor verdadeiramente não está nesse lugar. Porque se Deus se revelasse verdadeiramente a nós, esse lugar não suportaria, o nosso corpo não suportaria. Mas o que é a presença de Deus? A presença de Deus é toda forma de manifestação dele em nós. É algo que transforma a nossa vida, o nosso caráter e as nossas atitudes. E antes de seguir em frente, eu gostaria de ler o texto com vocês, que fica lá em Êxodo 33, do versículo 15 ao 17. Esse é o versículo do meu chamado. Assim como um tempo atrás, em 2012, 2011... eu estava lá no seminário, e toda vez que eu via esse versículo, o Senhor falava fortemente comigo, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes a gente sente medo, muitas vezes a gente sente um temor de estar aqui à frente trazendo a palavra, porque é grande responsabilidade estar aqui, trazendo a palavra de Deus para os irmãos, e também para mim ser ministrado, porque essa palavra primeiramente fala comigo. Então lá no texto diz assim, versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo e de todos os demais povos da terra? 17. E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho agradado de você e te conheço pelo nome.
Assim como eu disse no começo que a presença de Deus é algo muito importante, eu digo que a presença de Deus é algo essencial. É algo fundamental para todo cristão. Deus, Ele deu muitas demonstrações da sua presença no meio do seu povo desde a criação do mundo. Lá no Jardim do Éden, que Deus conversava com Adão. Lá no deserto, quando Deus conversava com os seus filhos, através de Moisés, orientando. A presença de Deus é a marca de Deus no crente. Em todo aquele que ama e obedece os mandamentos do Senhor. Esse texto fala sobre Moisés pedindo a presença de Deus. E Moisés já era acostumado a falar com Deus. De ter essa presença nos momentos de lutas e de adoração. Ele tinha acesso direto e também representava o povo diante de Deus. Moisés sempre falava com Deus pedindo orientação nas suas atitudes, nas suas decisões. Ele nunca tomava nenhuma decisão em relação à vida dele, em relação ao povo, sem consultar a presença de Deus. As pessoas ficavam ansiosas para saber sobre as palavras do Senhor, após Moisés ter ido buscar a sua presença. E em seguida, eles buscavam as instruções, as correções e as palavras de incentivo. Então, quando Moisés se retirava para falar com Deus, todo aquele povo ficava ansioso, esperando o que o Senhor iria falar em relação a eles. Quando o Senhor corrigia o povo para andar em obediência, quando o Senhor dava força, palavras de incentivo, falando para o povo marchar, não ter medo diante dos obstáculos. E hoje, nós não precisamos exclusivamente de uma pessoa para ter esse acesso direto com Deus. Nós temos homens e mulheres que Deus levanta na terra para falar, para trazer a sua palavra. Mas através do sacrifício de Jesus, nós temos um acesso direto ao Senhor. Nós temos um acesso direto a essa presença. Nós temos essa oportunidade de buscar a presença de Deus. De clamar a Ele, de dobrar os joelhos e pedir a presença de Deus. Eu mesmo, quando o pastor falou para mim trazer a palavra, eu falei, Senhor, eu vou confessar para os irmãos, eu sou muito medrosa. Isso é algo assim que eu tenho pedido para Deus mudar na minha vida. E esse versículo fala muito comigo. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se não for o Senhor dar força para a gente subir aqui para cantar no louvor, ninguém canta. Se não for o Senhor dar força para o pastor vir pregar aqui, ou para qualquer pessoa trazer uma mensagem de Deus, não traz. É oportunidade do Senhor. E ainda antes de sair de casa, eu tenho um livrinho assim com vários versículos. Daí eu falei assim, ai Senhor, eu estou com medo. Daí eu abri o versículo no livrinho, e daí estava falando assim, eu colocarei as palavras na sua boca, eu irei com você. Falei, amém. É Deus confirmando, sabe? Isso alegra meu coração. Mesmo assim, a gente com o nosso coração teimoso ainda chega, ai meu Deus, estou com medo. Ai, tem muita gente hoje, né, Márcia? Mas é algo muito sério falar da presença de Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso para clamar, pedir a presença constante. E pensando nessa importância da presença de Deus, eu faço uma pergunta para mim e para vocês. O que a presença de Deus em mim, em nós, nos traz? A presença de Deus não é apenas um acessório ou algo a mais para o nosso currículo. Eu aceitei Jesus, agora eu tenho a presença de Deus, eu vou nos cultos, eu tenho a presença de Deus, eu vou no mercado, eu tenho a presença de Deus. Não. Assim como eu falei, a presença de Deus é algo fundamental. Mas a presença de Deus traz benefícios para a nossa vida. Hoje eu trouxe só 3 para repartir com os irmãos. Em primeiro lugar, a presença de Deus nos dá a direção. A direção em que a presença de Deus nos dá é relacionada ao discernimento, em ouvir a sua vontade nas decisões a serem tomadas, em ter coragem, ousadia para cumprir aquilo que Deus nos tem dado. Tem a ver com Deus preservando o seu povo,
com o seu cuidado e amor. Vejamos no verso 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for comigo, não me envie. Me mostra a direção que eu devo tomar. Isso acontece na minha vida, na nossa vida. Muitas decisões, muitas direções nós temos que tomar, muitas coisas para fazer. E a maioria das vezes eu não busco a direção do Senhor. Mas Moisés estava clamando: Senhor, me dá a direção. Me mostra a direção para conduzir a minha vida e o seu povo. E quando Deus fala com ele, Deus está mostrando que ele ama ele, que ele tem um cuidado com ele. É que nem uma mãe protege o seu filho. Ela ensina o que ele tem que fazer, o que ele tem que, como ele tem que agir. Eu vi no Facebook uma vez uma mãe postando, ela ensinando o filho dela como ele tinha que se comportar na escola em relação às meninas. Que ele tinha que olhar para as meninas e enxergar as meninas como princesas, como aquela que ele não deve bater, como aquela que ele tem que preservar, não pode xingar. A mãe estava orientando para que quando o seu filho crescesse, ele soubesse tratar uma mulher. E assim é conosco. O Senhor, Ele dá a direção dele está lá, ó. Ele está esperando eu me colocar diante dele e falar assim: Deus, o que eu devo fazer? Deus, vamos comigo? Sozinho eu não consigo. Me ensina, me mostra como eu tenho que fazer. Moisés destaca nesse verso que o próprio Deus, que se o próprio Deus não fosse com ele e com o povo, como a direção, eles não se moveriam. Por quê? Porque Moisés já sabia da importância de Deus estar com eles. Porque com Deus na direção, eles não tomariam caminhos errados. E mesmo em meio às lutas, Deus o direcionava a melhor solução para a vitória. Quando estamos com Deus, no meio da luta, nós temos a certeza da vitória. Nós temos a direção, ó, vai por esse caminho aqui que lá no fim vai estar a sua vitória. Então, esse é um ponto muito importante. Com Deus, nós temos a direção. Com a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus em nós, nós temos a direção. Sem a direção de Deus, ficamos perdidos, com medo, desorientados, sem a rota certa. Daí eu coloquei como exemplo aqui as formigas. Quem aqui já observou um trio de formigas andando, carregando as coisas? Ninguém? Eu gosto muito de assistir esses documentários sobre animais, sobre bichos, menos sobre aranha, porque eu detesto aranha. Mas a formiga é um bichinho muito interessante, porque a formiga, se você vê ela andando assim uma atrás da outra, ela não segue uma rota sem um destino certo. A primeira formiga vai e dá direção. E quando elas vão caminhando, elas vão soltando um cheiro e traçando um caminho. E se de repente alguém ir lá, eu já fiz isso, irmãos, e passar o dedo no meio do caminho das formigas, aquela que está antes do seu dedo, ela fica totalmente desorientada, porque ela perde a rota. Ela estava seguindo na direção certa, de repente ela se perdeu. E assim somos nós, quando estamos seguindo em direção a Deus, seguindo em direção àquilo que Ele tem colocado para nós, de repente nós olhamos para a esquerda, para a direita, e a rota se perdeu. E a voz de Deus se perdeu. Então nós temos que focar aqui, buscar a direção de Deus. Amém? Amém? Outro exemplo, o pai caminhando de mãos dadas. Eu sempre, em todas as minhas pregações, ou em momentos que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre uso o exemplo do pai. Porque eu acho assim, a figura do pai e da mãe, até falava para os adolescentes, para os jovens, que a figura do pai e da mãe é algo muito importante na nossa vida, viu, jovens? São presentes preciosos que nós temos que guardar. E eu vejo assim, Deus como um pai. Imagina o pai ensinando uma criança a andar. Ele ensina a direção certa.
Ele mostra como tem que andar. Ele pega na mão e vai caminhando junto. Eu lembro que teve um tempo que eu morei em Itamarana. Não sei se eu já falei, mas se eu falei eu vou falar de novo. Eu morei um tempo em Itamarana. E lá tem muitos sítios, chácara, assim. E meu pai, ele gostava de andar muito. Ele amava ir para o meio do mato, sabe? E ele levava sempre eu e meu irmão com eles. A gente era pequeno, tinha 10, 11 anos. E aquele escuro no meio do mato, né? Estrada de terra, assim. E a gente com medo, sabe? Olhava para um lado, olhava para o outro. Naquela época tinha história de lobisomem, mula sem cabeça, esses negócios que os avós gostam de falar para a gente. E no nosso coração ficava aquele medo. De repente o pai estendia a mão. E quando o pai pegava na nossa mão, todo o medo sumia. Porque a presença do pai era muito importante ali. Eu estava segura porque meu pai estava segurando nas minhas mãos. Daí eu brincava com meu irmão. E daí todo o medo sumia. E a gente chegava no lugar certo. Seguro. Sem ter acontecido nenhum mal. Porque meu pai estava comigo. E assim é Deus. Ele está aqui. Segurando nas minhas mãos. Me ensinando o caminho certo. Me mostrando a direção que eu tenho que seguir. Amém? Em segundo lugar, a presença de Deus em nós faz a diferença. A presença de Deus em nós faz a diferença. É até a mesma coisa que a hora que o irmão lá em Maringá falou ontem, a presença de Deus em nós faz a diferença. Eu falei, nossa, ele está falando o que eu tinha que falar, que eu vou falar amanhã. Mas é a verdade. A mesma galera que ouviu isso ontem, estava precisando ouvir isso. Eu ouvi isso ontem lá e eu estou ouvindo hoje de novo. É para reafirmar que a presença de Deus no cristão faz a diferença. Quando temos a presença de Deus em nós, fazemos a diferença em relação ao nosso quebrantamento, ao arrependimento e relacionamento. Ao nosso quebrantamento é a nossa entrega, o nosso derramar não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Arrependimento é quando nós temos pecados em nós. E esse pecado pesa no nosso ombro. E nós que somos filhos de Deus, verdadeiramente sentimos quando o pecado está pesando no nosso ombro. E Deus nos deu de presente o arrependimento. E relacionamento. Para manter o relacionamento não só com Deus, eu com Deus e com o homem. A presença de Deus nos torna produtivos, alegres e nos faz ter uma fé inabalável. Até coloquei aqui como uma doença incurável. Imagina, quem aqui nunca viu uma pessoa que tem uma doença muito terrível, que muita gente chega e fala assim, nossa, não vai ter jeito. Mas essa pessoa olha para você e fala assim, eu tenho fé, eu vou ser curada. E você olha e fala assim, nossa, verdadeiramente ela crê em Deus. Verdadeiramente é filha de Deus. Essa pessoa faz a diferença. Ela é diferente daquela que tem uma doença incurável e que alguém chega e fala assim, nossa, vai morrer. Eu falo assim, eu vou morrer mesmo, porque não tem mais jeito. O médico chegou e falou para mim que daqui 40 minutos eu vou morrer. Agora, aquela que tem fé, que nada abala, pode chegar um médico, falar, ela tem fé. E ela faz a diferença por isso. No verso 16, vamos ler, irmãos? Lê comigo, vai lá, 1, 2, 3. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra, da face da terra? Neste verso, o profeta questiona a Deus a respeito do seu testemunho e do povo, porque ele sabia que Deus presenciava todos os seus momentos. Aqui Moisés fala assim, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe tudo que eu passo, tudo que eu preciso, eu corro e clamo a Ti, e o teu povo também. Então Moisés estava falando, Senhor, se o Senhor conhece a minha vida, me ajuda, me ensina.
Ele sabia que a presença de Deus na sua vida e na vida do povo fazia toda a diferença. E eles eram conhecidos como o povo de Deus. Daí eu paro e penso, e na minha vida? Eu estou sendo a diferença aqui nessa igreja? Eu estou sendo a diferença na onde eu ando? Eu estou sendo a diferença no meio da minha família? Como está sendo a minha influência? Isso é pesado, porque muitas vezes eu não sou uma boa influência. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Como que eu estou vivendo? Aquele povo, e Moisés era reconhecido como o povo de Deus, porque ele tinha testemunho. Porque ele vivia a palavra de Deus. Mas e eu? Como que Deus tem me visto? Como que o povo tem me visto? Exemplo. Eu tava lá em casa pensando, né? No meu testemunho. Eu tenho um testemunho muito longo, que se eu fosse contar, os irmãos, eu já tenho alguns irmãos dormindo. Acho que é por causa da minha voz, né, irmãos? Então eu vou contar só resumido. Eu tinha uma vida, não é propaganda da Universal, mas eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu vivia triste o dia inteiro, passava o dia inteiro sem comer, para mim beber durante a noite e ficar feliz e dar risada. Bebia muito. E uma moça bebia, saía, ia para as festas, não estava nem aí com nada. Meus amigos abriam a porta do carro, eu saía rolando assim no portão da minha casa. Não queria saber de nada. Tinha uns crentes assim que passavam perto de mim, eu tirava sarro. E a minha vida, daquele jeito, era uma vida perfeita para mim. Eu não imaginava uma outra vida sem ser aquela. Uma vida totalmente sem a presença de Deus. Totalmente sem a presença de Deus. Mas Deus ali já me assistia. Ele não participava, mas Ele me assistia. Eu sei que tem pessoas que têm um testemunho muito mais assim... pior, mas essa é a minha história. Uma história muito importante para mim. E um dia o Senhor me alcançou. O Senhor transformou muita coisa dentro de mim e Ele ainda está transformando. E aquela Nice que bebia, que cheirava vinho, que ia para as festas. Uma vez a gente ia indo para uma cidade de Bela Vista do Paraíso, o carro lotadinho de pessoas, todo mundo bêbado, irmãos. O carro capotou. E o que a gente fez? A gente saiu de dentro do carro, os meninos viraram o carro de novo, e a gente entrou dentro do carro e continuamos seguindo para beber mais naquela cidade. E o Senhor me livrou. Não estou falando isso para exaltação minha, mas para glorificação do nome do Senhor. Porque hoje eu sei o que é a diferença entre ter a presença do Senhor e buscar cada vez mais e não ter. Porque muitas pessoas daquela época que me conheciam, olham para mim e falam assim, nossa, Nice, nem parece a mesma pessoa. Muitas pessoas daquela época me convidam para algumas festas, eu não vou. Mas eu não faço desfeita, mas eu não vou. E as pessoas falam assim, agora ela é crente, agora ela não bebe mais. A presença de Deus faz a diferença. Mas o que eu tenho que fazer? Essa presença não me faz ser melhor do que os outros. Essa presença não me faz separação. Eu deixo eles para lá e eu fico aqui na minha santidade, com a minha presença do Senhor particular, só minha. Não, essa presença vem para mim poder mostrar aos outros. E mostrar que eles também podem mudar. Que eles também podem ser diferentes. Amém? A presença de Deus não está aonde não há arrependimento, aonde habita o pecado, que nos afasta dele, gerando uma separação que nos faz viver uma vida de fachada. É como eu falei no começo, a presença de Deus não está aonde está o pecado. Há um grande abismo entre Deus e eu quando eu estou em pecado, e não há comunicação. Podemos gritar de um lado para o outro, mas não há comunicação. Deus não se comunica quando nós estamos em pecado. Somente o verdadeiro arrependimento e quebrantamento do coração restaura o nosso relacionamento com Deus.
verdadeiro arrependimento e quebrantamento restaura o nosso relacionamento com Deus. Todo aquele que se diz homem e mulher de Deus e não busca e não vive a presença, vive no engano. E esse é o meu maior medo. Eu não sei você, mas é o meu maior medo. Porque muitas vezes algumas pessoas batem no nosso ombro, ó, mulher de Deus. Ou muitas vezes a gente mesmo se acha mulher e homem de Deus. Mas a presença de Deus está bem longe. E eu vivo no meu engano. E nós sabemos quando não temos a presença de Deus. Se você é verdadeiramente filho de Deus, quando a presença se afasta, você sente. Quando a presença se afasta de mim, eu sinto. Eu mesmo provoco isso em mim. Não é Deus que um belo dia olha para mim e resolve se afastar. Os meus pecados afastam a presença de Deus. Mas quando restauramos a nossa comunhão com Deus, mesmo que não vemos nada com os nossos olhos carnais, podemos sentir Ele bem perto. E isso é maravilhoso. Por quê? Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, dobramos os nossos joelhos e buscamos a presença dEle, mesmo que não estamos sentindo, como diz o irmão ontem, um arrepio, né? Eu já frequentei muito, não estou falando mal, irmãos, mas eu já frequentei muita igreja pentecostal, sabe? E eu gostava muito, porque eu via, né, os irmãos lá e aquilo para mim, no começo da minha conversão, era sentir a presença de Deus. Só que eu ficava frustrada, eu falei, meu Deus, eu não falo em línguas. Meu Deus, eu não estou girando. Meu Deus, eu não estou gritando, eu não estou fazendo nada, então eu não tenho a presença de Deus. Só que daí eu aprendi que o Espírito Santo age de maneira diferente em mim. E quando nós restauramos esse relacionamento com Deus, mesmo que nós não sentimos arrepios, não giramos, mesmo que você não vê nada na sua frente, você sente a presença de Deus com você. Ontem foi um irmão pregar lá pra gente, chama Pedro do Borel. Aquele irmão pregava com tanta unção, tanta presença de Deus, tanta autoridade, que a hora que ele olhava para mim, o meu coração derretia. A presença de Deus naquele homem fazia o meu coração derreter. Era tanta autoridade de Deus. A gente sente quando Deus está com a gente. E quando Deus está no irmão ou na irmã. Em terceiro lugar, para finalizar, a presença de Deus em nós nos traz uma identidade. Verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Farei o que me pede, porque tenho agradado de você e eu o conheço pelo nome. Deus está dizendo a Moisés que atenderia o seu pedido de estar presente com eles, porque se agradava do seu caminho, da sua vida, e ele conhecia pelo nome. Olha que honra. O Senhor olha para mim, para você e fala assim: eu vou atender o seu pedido, porque eu conheço a sua vida, eu sei o que você faz, eu sei o que você me pede, e eu sei o seu testemunho. Eu vou atender, eu vou estar com você, porque você é fiel, porque eu te amo. E assim o Senhor falou a Moisés. Moisés tinha uma identidade em Deus. Ele era reconhecido por Ele. Assim como nós conhecemos uma pessoa intimamente. Eu conheço o pastor, eu sei que ele mora lá em Sarandi. Eu sei que ele tem 2 filhos, a esposa chama Silvia. Eu só não sei o número do RG dele, mas eu conheço ele. Assim o Senhor nos conhece. Nós temos uma identidade em Deus quando nós aceitamos Ele como Salvador da nossa vida. A presença de Deus é o título de posse de que somos de Deus. A presença de Deus em mim é um título de posse. Eu sou propriedade do meu Deus. Assim como quando nós vamos lá fazer o RG, tem o título de nascimento, o certidão de nascimento, e lá na certidão consta lá o nome da mãe. Eu sou da minha mãe, eu sou do meu pai. Aquela certidão é um título de posse, que eu sou dos meus pais. Eu me alegro, né?
E assim a presença de Deus em mim mostra que eu sou posse do meu Deus. Nós temos que ser posse do nosso Deus. Nós temos que ter essa identidade em Deus. Somos um povo marcado pelo sangue de Cristo. E essa identidade é notada. E pelo sacrifício da cruz temos a presença de Deus. Eu estava até vendo um vídeo sobre a crucificação de Jesus. E fiquei pensando o que ele teve que sofrer. O que ele passou para que eu fosse reconhecido como filho de Deus. O que ele se submeteu para que eu pudesse ter a salvação. E eu, por muito menos, às vezes jogo tudo fora. Todo aquele plano que ele tem traçado. Esqueço que ele me deu uma identidade. Esqueço que ele pode me dar uma direção. Tem um versículo muito lindo, eu acho esse um dos versículos mais lindos que tem na Bíblia, que fica, não está no telão. Ele fica em 2 Crônicas 7,14, fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu falo com uma entonação, porque me dá muita alegria no coração. Se o meu povo, imagina Deus olhando para mim, para você e falando assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha que alegria. Eu sou povo de Deus. Deus, Ele dá uma identidade para o seu povo, Ele dá um nome, mas Ele ensina como fazer isso. Como fazer para você ter essa identidade. É tendo arrependimento, se humilhando e buscando a sua face. Se arrependendo dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Se humilhando diante da soberania do Senhor. Se convertendo verdadeiramente e buscando a sua face. Aí o Senhor vai ao seu encontro, ao meu encontro. Eu concluo dizendo que nós devemos buscar e clamar pela presença de Deus, se entregar aos seus cuidados. Como um bebê recém-nascido, ele não tem opção, porque ele não sabe andar, ele não sabe falar. Ele está ali totalmente entregue nos braços dos seus pais. Nós temos que ser assim. É difícil porque depois que nós nos tornamos independentes, ninguém precisa fazer mais nada para mim. Porque eu já sei andar, eu já sei falar, eu já sei fazer tudo. Deixa quem pode me ajudar de lado, eu vou fazer. E não é assim. Quando você aceita Jesus, você está entregue nas mãos deles e você tem que descansar. Eu tenho que descansar. E muitas vezes é muito difícil. Mas nós estamos no processo. Mas não é porque nós estamos no processo que temos que relaxar. É uma entrega todo dia. É uma construção todo dia. É um relacionamento todo dia. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu até anotei aqui. Falava que o pastor lá falou assim: que a Arca da Aliança era uma caixa feita pelo homem, ordenada por Deus, com todos os seus detalhes e ornamento. Tudo que Deus orientou para se colocar naquela arca foi feito. E ela representava a presença de Deus no meio do povo. Ela carregava os 10 mandamentos. Hoje nós não temos mais a arca aqui. Mas nós temos os 10 mandamentos dentro do nosso coração. Nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então nós temos a presença de Deus em nós. E é uma honra. Imagina você carregar Deus dentro de você. Você mostrar ao mundo lá fora a presença de Deus. Hoje nós não precisamos de uma arca aqui. Até estava conversando com o Vitor, que ele falou que tem uma igreja aí que eles fazem até a cerimônia da entrega da arca, né? Que tem a Arca da Aliança, que tem pessoas que choram pela entrada da arca até agora. Vivem no engano. Porque nós temos a presença de Deus. Esse lugar aqui é um lugar santo. É um lugar
onde Deus preparou para que eu e você viéssemos aqui para adorar o Senhor, para entregar a nossa adoração e para ouvir a sua palavra. Mas a presença de Deus tem que estar em mim e em você, não nessas paredes. A presença de Deus não está nas paredes, a presença de Deus está em mim e em você. Não posso me esquecer disso. Eu vou na igreja hoje porque a presença de Deus está lá. Passo a semana inteira vivendo de qualquer jeito. Final de semana eu vou buscar a presença do Senhor. Eu já ouvi muito isso, até eu mesmo já falei, eu vou buscar a presença do Senhor. Eu vou buscar a presença do Senhor. A presença de Deus tem que estar em mim 24 horas. Eu não tenho que buscar a presença do Senhor no templo, nas paredes, porque esse templo pode ser destruído. Essas paredes podem cair. Pode ficar tranquilo, irmãos, não vai cair agora não. Mas é algo falível. É algo que se destrói. A presença de Deus tem que estar em mim e em você. E outra coisa, também me fez lembrar eu já estou terminando, irmãos. Também me fez lembrar de Ananias e Safira. Quem aqui conhece a história de Ananias e Safira? Poucas pessoas. Eu não vou contar aqui porque é uma história longa e daria uma outra pregação. Deixa para o pastor mais para frente, né, pastor? A história de Ananias e Safira é uma história impactante, porque eles entraram no templo diante da presença de Deus e mentiram para o profeta. E o que aconteceu? Pagaram um alto preço. Um mentiu, morreu. Puxaram o corpo. O outro entrou, mentiu, morreu. Mentiram para o Espírito Santo. Irmãos, tem como mentir para o Espírito Santo? Tem como mentir para Deus? Não tem. Então eu tenho que zelar da minha vida, eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que tomar cuidado. Mas foi naquele tempo da Bíblia. Foi naquele tempo da Bíblia que aconteceu. Hoje não acontece. Acontece. Por isso que a gente tem o temor de falar da palavra de Deus. Acontece. Porque o mesmo Deus, daquele tempo é o mesmo Deus que age hoje. Eu estou errada? Não estou errada. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitava, que curava os cegos, é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. Hoje Ele não faz muitas coisas por incredulidade do nosso coração. Né, Maria? Por incredulidade do nosso coração, por falta de busca da sua presença. A presença de Deus, ela não vem em altar sujo como sepulcro caiado. Quem aqui sabe o que é sepulcro caiado? É um túmulo. Eu sempre gosto de cortar caminho quando eu venho da escola pelo cemitério São Pedro. Esses dias até levei a Valéria para cortar por lá, porque é mais rápido. E eu gosto de passar lá por dentro e eu vou olhando aqueles túmulos, cada túmulo bonito, assim, sabe? Você olha por fora assim, tanto investimento. E por dentro, o que tem dentro de um túmulo? Tem podridão, tem carniça, tem mau cheiro, tem vazio, tem solidão, tem sujeira. Tudo que não presta tem dentro de um túmulo. Por mais lindo que ele seja por fora, ornamentado com flores, com azulejo, com tudo, por dentro tem solidão, tem podridão. E eu não quero ser desse jeito. Por fora, tudo bonitinho, arrumadinho, presença de Deus, fachada, vocês veem por fora, mas Deus vem por dentro. E a presença de Deus não vem em túmulo caiado, e nem em vaso trincado. A presença de Deus não vem sobre a soberba. E a presença de Deus não vem para a exaltação do homem. Porque tudo que Ele faz é para o nome dEle ser glorificado,
para o nome dele ser exaltado. Se ele curou, o nome do Senhor tem que ser exaltado. Se ele ressuscitou, o nome do Senhor tem que ser exaltado. Tudo o que acontece, o nome do Senhor tem que ser exaltado, para a glória dele próprio. O Senhor espera que busquemos a sua presença, pois sem ela somos vazios e infrutíferos. A presença de Deus é essencial para nos direcionar, nos faz diferentes, não melhores do que os outros. E a presença de Deus nos dá uma identidade como filhos de Deus. Ele não quer ficar observando, mas Ele quer ser participante ativo em nossa vida. O Senhor, Ele não fica lá do alto céus, olhando para você assim, ó, só observando a sua vida. Ele quer ser participante ativo. Ele quer te ensinar o que fazer. Ele quer ser o ator principal da sua vida. Para quando chegar lá na glória, Ele olhar para você e vai falar assim: seja bem-vindo, eu te ajudei, você cumpriu a minha palavra, você pode entrar. Que grande alegria, já pensou? Você pode entrar. Mas nós só podemos entrar lá na glória se vivermos a palavra de Deus. Se eu tiver a marca de Cristo em mim. E essa marca é a presença dele. É o testemunho, é a vivência. Então, irmãos, espero que assim como essa palavra tenha falado muito no meu coração, e eu quero que essa palavra seja um marco na minha vida, eu também espero que o Senhor tenha falado com vocês. E assim como eu quero buscar a presença de Deus cada dia mais, e a partir de hoje eu quero uma nova história na minha vida. E eu também espero que vocês busquem isso. E eu gostaria de pedir que todos vocês, aqueles que puderem, se colocassem aqui na frente, para nós clamarmos pela presença de Deus, pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa família, para que nós possamos ser reconhecidos como povo de Deus lá fora, para que todos olhem para a gente e vejam, verdadeiramente é filho de Deus, verdadeiramente ela serve a Deus. Amém? Então venham, irmãos, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor. Enquanto isso eu gostaria de cantar, que a Amanda canta uma canção. Vamos orar juntos. Vamos formar uma só voz em clamor ao Senhor, em adoração. Amém? Senhor, aqui está o seu povo nesta igreja, Pai. Nós estamos diante do seu altar, Senhor, para clamar e pedir a sua presença em nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, o caminho que nós temos que seguir. Venha nos dar a direção, Senhor, das decisões, Pai amado, daquilo que devemos fazer, Senhor, daquilo que nós devemos, do lugar que nós devemos caminhar, Pai. Venha, Senhor, nos fazer diferentes, Senhor. Leva-nos, Senhor amado, até aqueles que estão destinados à morte, Senhor, para sermos a diferença, para levarmos o Senhor Jesus, a marca de Cristo, Senhor, para aqueles que não têm. Assim como eu um dia fui alcançada, Pai, que muitos e muitos possam ser alcançados por Ti através dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor. Que os seus filhos possam ter um ouvido, Senhor, sensível à sua voz, um coração sensível à sua voz, Pai, uma visão, Senhor, que alcance a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, ouça um clamor dessa igreja, Senhor. Não importa, Pai, onde nós estivemos, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é quem nos ajuda, quem pega nas nossas mãos, Senhor, e nos leva para o caminho certo. Nós queremos ser reconhecidos como o povo de Deus, Senhor. Aquele povo que clama, que ora, Senhor, que busca a sua vida, Senhor, que busca a sua força, que busca a sua alegria, Deus. Em nome de Jesus, Pai, venha nos tocar, Senhor, com a Tua autoridade, com o Teu poder, Senhor. Purifica os nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua presença possa ser constante em nossa vida, Senhor. Não apenas por momentos, Pai, mas a cada dia, Senhor. A cada dia, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome
nome de Jesus, que nós possamos ser reconhecidos como o povo que serve a Deus, Senhor. Em nome de Jesus, adoramos o teu santo nome, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Tua presença